O ano passado falámos sobre o monomito de Joseph Campbell e este ano vamos aprofundar um bocadinho isso para a prática, na parte prática. Este é o ciclo do monomito. Espero que estejam a ver. Eu estou, portanto, espero que vocês também estejam a ver. Portanto, este ciclo fala-nos da jornada do herói, que é cíclica, é evolutiva e está presente em todos os mitos, lendas e histórias. É muito vulgarmente usada por escritores, cineastas, e assim cria enredos com que nós nos identificamos. Pois, de alguma forma, mesmo que inconsciente, também refletem as nossas próprias vidas, a nossa própria vivência, bem como padrões do inconsciente coletivo. Nos nossos ciclos, na nossa jornada de vida, bem como nos filmes, nos contos e nas lendas, há sempre um herói a quem é proposto um desafio e o faz sair da sua zona de conforto. Enfrenta desafios e obstáculos, ganha o seu prémio e retorna a casa transformado com novas perspectivas de vida, com novos conhecimentos. Portanto, é como se fosse um processo de evolução iniciático e também transformativo, porque o herói que sai de casa já é diferente do herói que retorna a casa com novas experiências, com novas vivências, tudo isso. E então, hoje, eu trago-vos o tema que vem-nos as tiragens encadeadas que se encaixam, sintonizam com estas histórias, estes mitos e estas lendas. Desculpem. Eu vou começar por pedir uma coisa muito simples. Qual foi a história da vossa vida que vocês se lembram, que mais vos tocou? Pode ser um conto de fadas, pode ser uma história da Bíblia, pode ser um mito. Vão-me falando sobre quais serão as histórias que mais vos marcaram ao longo da vida. Vão só escrevendo aí nos comentários. Eu quero que escrevam muito nos comentários, que eu quero ter aqui muita gente a participar, e é para não me sentir assim tão sozinha deste lado. Portanto, se lembrarem de uma história, um capuchinho vermelho, o que quer que seja, uma história que vos marcou na infância, ou mais tarde, escrevam-na, digam qual é aí nos comentários, só para termos aqui um ponto de referência. Vou só passar aqui. Hansel e Gretel, sim, também, sim. Sansão e Dalila, Alice no País das Maravilhas, exatamente. Exatamente. E agora, não se esqueçam das histórias que marcaram aí como as vossas, as que mais vos marcaram. Então, com esta proposta das tiragens encadeadas, vamos transportar esses mitos, essas vossas histórias, para a nossa vida real e servirem como gatilho aos nossos processos internos de transformação. É transpor a história, a fantasia da história, para a nossa própria vida. E como é que vamos fazer isso? Vamos usar o tarot ou outro sistema de oráculos, aquele que gostarem mais, que usarem mais, com que se sentirem mais à vontade. Vamos aplicar tarefas práticas para fazerem, para executarem ao longo da tiragem, e vão conduzindo assim a história, transpondo a história para a nossa realidade pessoal.
Ora, e então vamos lá ver quais são as características desta forma de tiragens. Existimos nós e existe uma história com a qual entramos em sintonia, a qual que nos diz qualquer coisa, mesmo que a gente não perceba muito bem porque onde é que essa história, esse conto nos toca. E então vamos entrar numa sintonia com essa história e transpor os valores que ela tem, que ela possui, para a nossa própria vida. Este método tem características muito diferentes de uma consulta normal ao tarô. Vocês desculpem, eu falo de tarô porque o tarô é o que eu uso, mas vocês podem utilizar qualquer outro oráculo. Baseia-se numa história, num mito ou numa lenda que está de acordo com a nossa necessidade pessoal no momento. Outra característica é que se alonga pelo tempo, não é uma tiragem que se faz num único dia. A história é dividida em diversas etapas que pedem em cada etapa são pedidas consultas ao oráculo escolhido, algumas tarefas para se concretizarem e só depois de concluídas é que se passa à etapa seguinte. Daqui a bocadinho já vão ver, eu tenho aqui 2 meninas nos bastidores que fizeram comigo no grupo FEI, que participaram numa tiragem destas que durou 28 dias. Eu daqui a bocadinho já as chamo para elas partilharem convosco as suas experiências. E para que é que serve a tiragem encadeada? Pode servir apenas para servir como inspiração para um projeto, para a vida, para alguma coisa. Podem servir para ajudar a superar um desgaste emocional, uma tristeza, alguma coisa assim. Podem servir para ganhar mais energia, motivação e autoestima, para superar medos e inseguranças, ganhar maior autoconhecimento e várias outras coisas. Qualquer valor moral que se encontre dentro de uma história, podemos adaptá-la para uma tiragem encadeada se acharmos que isso é o que necessitamos nessa altura. Podemos considerar o uso de tiragens encadeadas como um impulso para superar qualquer situação ou para desenvolvimento pessoal. Passar o slide. Deixem-me só ver aqui. A Susana, uma história sobre 2 irmãs, uma boa e outra menos boa. Há muito dessas histórias. Olá, Joana! Ainda tenho aqui Facebook users que não carregaram no link azul aqui por cima do vídeo. Eu não vejo os vossos nomes. Alice no País das Maravilhas. Há aqui muita gente com histórias favoritas. E além de que essas histórias dão, de certa forma, um sentido à vida. Se repararem, normalmente, no herói, ao princípio está tudo complicado e depois, aos poucos, vai-se desenlaçando todo o enredo até chegar a um final válido, melhor do que quando começou. Portanto, ao usar esta técnica, cada um de nós torna-se o herói da sua história. É a sua aventura, torna-se numa aventura pessoal. Para que consiga a sua transformação, exteriorizando processos internos, porque estas histórias tocam em processos internos comuns a todos. Por isso, quando trazemos a história para a nossa vida e a aplicamos em etapas com as tiragens, com tarefas,
estamos a exteriorizar esses processos internos. Ora, alguns exemplos. Por exemplo, para superar provações, dificuldades na vida, podemos usar um conto, não sei se conhecem, que é Vassilissa a Sábia. É um conto russo. Para ganhar poder pessoal, temos o mito celta do caldeirão de Cérviden. Para agir sobre um relacionamento, temos um mito hindu que é Rama e Sita. Para um objetivo prático, como por exemplo conseguir trabalho. Desculpa, engasguei-me com água. Temos o 11º trabalho de Hércules, os pomos de ouro. Para trabalhar sobre os egos, podemos usar a descida de Inanna ao inferno, que é uma lenda suméria. E para se sentir integrado num grupo, podemos trabalhar sobre o conto do Patinho Feio. Várias histórias que conseguem chegar a vários objetivos, a vários trabalhos internos que podem ser necessários a qualquer altura. Então, e como tudo isto se processa? O primeiro passo é perceber, escolher ou criar a história que melhor corresponde à sua necessidade do momento, daquele momento em que vai. Essas histórias são modelos de comportamento humano que dão sentido e valor à vida e que podemos usar em nosso benefício. Depois de ter a história dividida em etapas e de ter uma tiragem encadeada já preparada, o primeiro passo é escolher qual é o baralho que se vai usar, o baralho ou o oráculo. Se for possível, se forem como eu, que quase coleciono baralhos que tenho para todas as ocasiões, se for possível, vamos escolher um oráculo que esteja em sintonia com o tema ou é a egrégora energética da história. E ao longo deste tempo, vamos reservá-lo apenas para esta tiragem. Enquanto ela durar, esse baralho não deve ter nenhuma outra utilização. Depois podemos dar um registro mais mágico, mais ritualístico a este trabalho e levar este uso das histórias misturadas com oráculos a um outro nível, a um nível mais espiritual, mais ritualístico, e pode-se ligar ou à egrégora energética da própria história. Por exemplo, se vamos trabalhar com o caldeirão de Cérviden, que é uma lenda celta, se calhar um baralho com uma temática dentro da linha celta, uma alusão à deusa Cérviden, que ela é uma deusa, e criar um altar, um pequeno altar, onde vão desenvolver todo o trabalho de volta da tiragem ao redor desse tema, pode ser muito inspirador. Também não é necessário ligarem-se à egrégora energética da história, por exemplo, se não tem nenhuma ligação à cultura celta, à espiritualidade celta, se calhar podem se ligar, imaginem se são católicos, podem se ligar a uma entidade católica, a Jesus, e como se ele fosse o vosso guia ao longo deste processo, mesmo estando a utilizar uma história de uma outra linha de crenças. Não há problema, cada um
é autónomo para fazer como se sentir melhor. Eu, por exemplo, eu agora, ainda há pouco tempo, escrevi a história, fiz uma tiragem encadeada com a história de Vassilissa a Sábia para uma pessoa, e essa pessoa é religiosa, é católica, e então, em vez de se ligar à mitologia russa, a crenças russas que nós nem conhecemos muito bem, ela fez essa ligação às suas crenças dentro do cristianismo e dentro do catolicismo e criou o seu altar baseado nisso, e é aí que ela tem desenvolvido o seu trabalho. Portanto, podem criar o altar, um cantinho da vossa casa, onde vão, ao longo do tempo que dura a tiragem, vão trabalhando aí nesse sítio e inspirando-se e ligando-se à parte energética deste trabalho. Olha, se tiverem alguma dúvida, se quiserem acrescentar alguma coisa, escrevam-me aí nos comentários, que eu, assim que parar um bocadinho aqui a minha narrativa, vou lá ver o que é que dizem. Uma outra coisa importante para fazerem ao longo deste tempo, enquanto dura a tiragem, é irem sempre anotando tudo, cada passo do caminho, cada etapa, cada pensamento, cada experiência que sentiram, anotar tudo, as cartas que saíram na tiragem, como é que correram as vossas tarefas, tudo, qualquer impressão que sintam ao longo, façam tipo um diário desta jornada e vai-se escrevendo passo a passo o que vão sentindo, o que vão, os vossos pensamentos, as vossas ideias, as vossas interpretações, e vão registando tudo isso. Deixa-me ver se tem aqui comentários. Há livros, sim. Para este tipo de trabalho é importante conhecer diversos mitos, lendas, histórias. Há uma enciclopédia mitológica que é muito difícil arranjar em Portugal, mas que é excelente, que chama-se mesmo Enciclopédia Mitológica, é de Marcelo Del Débio. As histórias dos deuses gregos, deuses romanos, deuses nórdicos, ele tem lá as histórias, os mitos, as lendas dos deuses todos que se conhecem. Outros livros podem recorrer a contos de fadas perfeitamente, contos de fadas, até histórias de cinema. Eu tenho uma aluna que no terceiro módulo do meu curso eu peço para criarem uma tiragem encadeada e ela inspirou-se numa parte do Senhor dos Anéis e criou a sua tiragem a partir disso. E perfeitamente usável, muito bom. Portanto, qualquer história que vocês sintam ligação ou que sintam que serve para o vosso propósito nesse momento, estão à vontade para usar. E então, agora vamos ver como é que vamos criar uma tiragem encadeada. Ora, criar a própria tiragem pode ser o maior desafio, pois implica já alguma criatividade, mas vocês conseguem fontes de inspiração por muitos lados. Implica também um grande domínio do oráculo que vão utilizar e da capacidade de interpretar a essência da história, de perceber qual é o aspecto moral, espiritual, de personalidade que vai ser trabalhado com essa história. E depois dividi-la em etapas e em tarefas práticas com aquilo que é o vosso objetivo final.
podem usar qualquer história, conto ou mito já existente. Se for uma pessoa que gosta de escrever, criar os próprios enredos, as suas próprias histórias, pode partir daí para esta aventura de criar uma tiragem encadeada. Quem não tem jeito para isso, também é um serviço que eu presto na minha página, no Jardim do Tarot, é a criação de tiragens encadeadas. Alguém que sente que não tem capacidade de criar a sua polha, olha, eu precisava de uma tiragem para isto ou para aquilo, e eu vou pegando nas histórias, vou percebendo quais são as ligações energéticas mais fortes daquela pessoa e crio-lhe uma tiragem encadeada. Tenho aqui uma questão da Susana. Podemos usar elementos físicos na tiragem, bonecos, por exemplo, no altar ou como representação da pessoa. Podes usar, isso vai ser mesmo pedido em muitas tiragens e já te vou mostrar um exemplo. Estás a ver ali conhece aquela bonequinha que está ali no desenho? Eu pus só para ilustrar, mas serve perfeitamente. Ora, então, e agora? Se já tem a sua história, vamos dividi-la em etapas que contribuam para o seu objetivo. Crie tiragens com as respostas necessárias em cada etapa, com as tarefas a realizar. Determine o limite de tempo para cada etapa, na qual ela deve ser concluída e quais as condições necessárias para passar à etapa seguinte. Isto até chegar ao final da história e à resolução do desafio. As tiragens pedidas para cada etapa normalmente são tiragens simples e curtas, entre 3 a 5 cartas, mas podem pedir muito trabalho sobre elas, muito trabalho de reflexão, muita meditação, e normalmente estão associadas à atribuição de tarefas. A tiragem inicial e a final podem ser um bocadinho mais complexas, porque a última é tipo um apanhado de tudo o que foi feito ao longo deste processo, e a inicial é uma análise da nossa situação inicial, do nosso ponto de partida. Pois é, Susana, é uma quita pesar, sim senhora. O tempo para cada etapa não deve exceder os 3 dias, para evitar a perda de foco. E isso também depende do tempo que acharem que demora a fazer cada etapa. Há etapas que podem demorar mais tempo, outras menos tempo. O objetivo aqui do tempo das etapas é não deixar a pessoa desocupada, com a mente desocupada com o trabalho a que se propôs e que está a fazer, com a tiragem encadeada. A própria tiragem pode ser uma tiragem indicada para um determinado momento do ano. A Páscoa, o Natal, o Ramadão, uma fase lunar. Pode ser uma etapa começada ao início do dia de manhã ou ao pôr do sol, ou ser criada nesse sentido para que os momentos cósmicos estejam de acordo com o objetivo da tiragem, como há bocado o Miguel falou, nas fases lunares há fases mais apropriadas para um tipo de trabalho, há outras fases mais apropriadas para outro. Eu, por exemplo, que vamos daqui a bocadinho falar, o Caldeirão de Sheridan, foi uma tiragem que foi feita para começar na lua nova. Preciso que sejam criativos e as coisas tenham reflexo umas nas outras, que as tarefas tenham reflexo na etapa que se está a falar, e eu já vou dar alguns exemplos dessas tarefas. Por exemplo, como está aí na ilustração, escrever uma carta, pode escrever uma carta, queimar um objeto ou queimar
um papel onde se escreveu o que temos que nos desapegar, o que já não faz falta. Semear uma planta, dar um passeio, mudar algo no seu visual. Isto são exemplos de tarefas que podem utilizar em cada etapa das tiragens encadeadas. Então, e como eu ao princípio vos pedi para escolherem alguns contos, histórias, lendas ou mitos, eu deixo o desafio de pegarem nessas histórias que vocês se lembraram, de compreender qual é a mensagem mais interna que cada uma delas vos dá, vos transmite, e com essas tiragens, que são aquelas que são mais familiares para cada um de vocês, começarem a trabalhar e a pensar em criar uma tiragem encadeada. E depois vão perceber porque é que será que essa história tem sintonia consigo? O que é que nela cria essa ligação? Eu deixo o desafio, porque certamente essas histórias, esses contos que vocês descreveram aí no início, são excelentes tiragens para começarem a trabalhar com tiragens encadeadas. Todos nós temos a nossa mitologia pessoal e é com estes trabalhos que descobrimos qual é a nossa mitologia pessoal. Eu, por exemplo, tenho uma grande identificação com a história do Caldeirão de Sheridan. É uma história, por isso é que eu estou sempre a falar nela, porque realmente acho que aquilo é muito rico, que é uma história muito rica, que toca em pontos muito importantes para a nossa evolução pessoal, para nós nos desembaraçarmos, às vezes, em inseguranças, em medos. Esta história do Caldeirão de Sheridan toca-me muito a esse nível. Agora não, mas quem me conhece, quando era miúda, eu era muito tímida. É que nem pensar que eu alguma vez ia estar aqui a falar para tanta gente, assim, é que nem pensar, era uma coisa. E depois percebi que essa história me trabalhava esse lado muito. E se calhar por isso é que eu sentia tanta identificação com ela. Dúvidas? Vou aqui dar um tempinho para ver se... aqui tem cá a Cris também, a Joana Fitas, tanta gente que está cá hoje. Que eu não quero fazer, não quero deixar-vos passar muito tempo, mas quero responder às vossas questões. Ora, e então, vou-vos dar alguns exemplos. Por exemplo, na história de Vassilissa, a sábia, pede-se que crie uma boneca, um objeto personalizado que seja o seu conselheiro, porque também existe uma boneca nessa história, também existe uma boneca guia, por isso é que está ali aquela bonequinha feita pequenina, é uma Kita Pesares, e aproveito para dizer que fiz esta boneca num workshop sobre bonecas fantásticas com a Susana Coelho, e fiz aquela bonequinha com pau. Portanto, não é preciso uma grande arte para conseguir fazer algumas coisas que são pedidas. Também nesta mesma história de Vassilissa, há um momento em que terá de separar o milho bom do milho estragado. A equivalência para a tiragem é o que terá de separar na sua vida, o que deve ser aproveitado e o que pode ser rejeitado. Vamos então usar as cartas para fazer esta transposição. No Caldeirão de Sheridan, por exemplo, o que é que vai colocar no seu caldeirão para conseguir mais sabedoria, mais autoestima? Este tipo de tarefas é que são associadas a cada etapa da história, é que são importantes para a gente conseguir materializar a história, o conto e os seus ensinamentos na nossa vida prática. Ora,
Tenho aqui mais uma mensagem. É sobre libertação de bloqueios, de medo através de diversas fases de um caminho. Cada bloqueio é um castelo. Acho que vai ser a minha próxima tarefa. Excelente, Susana. Depois partilha connosco. Partilha connosco. Nós temos um grupo, que é o grupo FEI, que é onde desenvolvemos muito este tipo de trabalhos. Eu vou-vos deixar o link desse grupo aqui nos comentários. E quem quiser, ou partilhar lá as suas tiragens, sejam estas ou qualquer, os seus trabalhos, são muito bem-vindas. Nós já fizemos nesse grupo uma tiragem do Caldeirão de Sheridan, fizemos do princípio ao fim, ao longo de 21 dias, a partilhar as nossas experiências com o Caldeirão. E se vocês quiserem criar as vossas tiragens, sirvam-se do grupo FEI como cobaias. Há sempre lá gente que alinha em testar essas tiragens criativas, coisas diferentes. Portanto, eu vou-vos deixar o link do grupo aqui nos comentários da apresentação e vamos lá depois testar as vossas tiragens encadeadas. Eu vou adorar fazer isso. Susana, força e depois partilha connosco. Também para partilhar connosco, tenho aqui duas meninas. Vou parar a tela e vou mostrá-las. Tenho aqui a Tânia e a Lucília. Olha, a Tânia e a Lucília pertencem a este grupo que eu vos falei, ao FEI, e elas eu pedi-lhes para vir porque ambas partilharam esta experiência. Foi com o Caldeirão de Sheridan que nós começámos numa lua nova e durante 21 dias fizemos este trabalho com várias etapas e partilhávamos umas com as outras, e pelo feedback que eu tive parece que foi algo muito gratificante. E então eu vou-lhes pedir que partilhem essas experiências convosco. Bom dia, boa tarde, Lucília, boa tarde, Tânia, bem dispostas? Boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. Que bom estarem aqui também comigo, bem, assim já tem cá mais gente a assistir. Lucília, conta quem nos assiste, faz favor, como foi a sua experiência com a tiragem encadeada. Explique-nos, não é preciso muito tempo, num bocadinho, como é que foi, o que sentiu, como é que foi esta experiência? Ora bem, esta experiência apanhou-me aqui numa altura de mudança de vida, portanto foi bem mesmo a calhar. Estava com uma alteração muito grande a nível profissional, não é? Portanto, é sempre preciso aquela autoconfiança no máximo, e a minha não estava muito. E portanto foi mesmo esse aspecto que eu trabalhei com as tiragens, e o meu baralho também ajudou muito, que é um baralho muito intuitivo. E pronto, passo a passo parecia que as coisas se iam abrindo de uma forma tão natural e tão encorajadora. Foi muito bom. E o resultado, notou diferença na sua forma de estar do início da tiragem para o fim da tiragem? Eu senti... Já havia a situação com os outros olhos, uma nova perspectiva, já estava com mais enérgica, com mais energia para assumir essa nova fase da sua vida? Ou seja, eu senti assim, não sou só eu a pensar isto, acho que o universo me está aqui a dizer que eu estou certa, que estou no caminho correto, e portanto foi mesmo assim um encorajamento. E depois daquele boost inicial, não é? Foi indo aos bocadinhos, mas a verdade é que eu neste momento já estou instalada na nova vida, portanto funcionou. Plantou
plantou uma semente e a semente floresceu porque realmente conseguiu atingir o objetivo a que se tinha proposto quando começou a fazer esse trabalho. E tu, É claro que Tânia? não foi só o caldeirão, não é? Foi. Mas foi um bom contributo. Foi sim, senhora. Ora, no meu caso, portanto, para além de ter adorado e ainda há pouco rever, portanto, o que foi feito aí há 7, 8 meses atrás, ainda fazer todo o sentido. Isto porquê? Porque eu fiz a semente, mas não tive ali a cuidar do resto para que ela nascesse e então ela certamente daqui aproveitar esta oportunidade para me focar realmente no resultado e dedicar-me a ele. Portanto, houve muita mudança interna, externa também. Quando eu digo externa, não é física, não é. Portanto, tem a ver com o desfazer de bens, com memórias, lembranças, portanto, situações materiais que eu tinha que me desfazer delas, porque fazia memórias, lembranças, e isso não estava a fazer-me desenvolver para a frente. Portanto, porque há coisas que têm que acontecer e tudo tem uma razão e um motivo e depois temos que resolver e deixar ir. Para que depois tudo flua de novo. E então, daí essa fase, o caldeirão veio-me abrir os olhos para isso. Foram várias etapas que foram todas elas muito boas. Cada vez, quanto mais ia fazendo, mais fazia sentido e mais queria fazer a próxima etapa. Estava deserta que viesse a próxima para ter mais dicas, portanto, foi muito bom. Tenho a agradecer imenso à Paula de nos ter dado essa experiência e estar aqui hoje a dar o nosso testemunho, que é muito gratificante também dizer o quanto foi bom, neste caso para mim, e realmente é uma boa dedicação. Foi um tempo, eu no início ainda tinha algum receio, porque eu estava a perceber que tinha que se fazer com os arcanos e tudo mais, e eu, apesar de os ter comigo, não estava com prática para os usar, não tinha experiência, não tinha nada, e dediquei-me, pensei assim, não, eu tenho que fazer isto, que isto está a chamar por mim. E então dediquei-me com o meu baralho cigano e daí ter os resultados e fiquei gratificante quando vi eu fazer o sentido todo e eu pensei, não, eu tenho que continuar a fazê-lo. Portanto, agradeço imenso, Paula. Agradeço eu por terem sido as minhas cobaias. Mas eu também gosto muito dessa tiragem que vocês fizemos. Elas podem ser mais longas ou menos longas. Esta especificamente durou 21 dias. Por exemplo, há bocado falei-vos de uma tiragem que se fazia durante o Ramadão. Eu não tenho aqui o livro, mas posso dizer que só essa tiragem encadeada são um livro com mais de 500 páginas. Eu não abuso tanto assim, não. Isso era um ótimo desafio para mim. Mas tem a ver com a parte da cabalística do Ramadão e da Árvores da Vida. Já é um trabalho mais complexo, mas está dentro desta linha das tiragens encadeadas. Uma coisa aqui interessante é que a Lucília fez a tiragem com tarô e a Tânia fez tiragem com o baralho normal, baralho cigano, portanto é um tipo de trabalho que serve para qualquer tipo de baralho. Se quiserem usar runas, também podem usar runas, é como quiserem, como sentirem, o que melhor se adapta à história que vocês se propõem a trabalhar. Tânia e Lucília, muito obrigada por terem vindo aqui este bocadinho. Obrigada a nós. Mostrar o vosso testemunho sobre este tipo de tiragens. Gostei muito de vos ter aqui este bocadinho e continuo a assistir ao congresso, que ainda muita coisa se vai aqui passar. Obrigada. Agora vou passar um bocadinho. Obrigada, Lucília. Obrigada, Tânia. Agora vou-vos esconder para mostrar o meu PowerPoint outra vez. Até já. Obrigada. Até já. Pronto, como podem ver, as tiragens encadeadas são uma coisa que tem um bom feedback, que as pessoas gostam
de se sentir integradas na história, de ser o herói, de passar a ser o herói e de integrarem todo aquele conhecimento, aquela essência, as emoções na sua própria vida, dentro dos seus próprios cenários, levando sempre a um objetivo final que é muito gratificante. Tenho aqui a Helena que me pergunta que baralhos uso nesse tipo de tiragem. Oh, Helena, eu sou um caso à parte, porque acho que o meu único vício são baralhos de tarô, então eu tenho baralhos para todas as ocasiões, mas quem não tiver, pode usar o seu baralho. A única coisa que é recomendável mesmo é que esse baralho fique reservado apenas para aquela tiragem encadeada. Não vão fazer uma etapa, pegar no baralho, fazer uma consulta a uma pessoa, depois voltar com o baralho para a tiragem encadeada. Não, tenham um baralho para pôr à parte só para aquele trabalho. Eu gosto de utilizar os baralhos temáticos, por exemplo, como nesta tiragem que tivemos a falar aqui do Caldeirão de Sheridan, tem uma temática celta. Na minha linha espiritual também é muito por aí. Escolhi um baralho com imagens, com alusão a esse tipo de energia da cultura celta, da mitologia celta. Se for uma história egípcia, também se pode fazer uma tiragem. Isis e Osíris também se presta muito a fazer esse tipo de trabalhos. Se calhar um baralho egípcio será o mais indicado. Rama e Sita, um baralho que tenha apelo à cultura hindu. Ou então, se não tiverem, simplesmente um Rider-Waite serve perfeitamente. Serve perfeitamente. Eu tenho esta mania dos baralhos, portanto eu tenho baralhos para quase toda a ocasião. Não quer dizer que quem não tenha não possa, tenha que deixar de fazer isto, faz com o baralho que tiver. Deixem-me partilhar aqui mais qualquer coisa convosco. Pronto, já vimos aqui as tarefas. Portanto, o que eu vos posso dizer mais em relação às tiragens encadeadas é que só experimentando, só entrando nesta energia da história, dos oráculos, das tarefas, é que uma pessoa consegue mesmo sentir o impacto deste trabalho na sua vida. É uma jornada muito profunda e pessoal que lhe pode dar uma nova perspectiva do sentido de vida quando feita como deve de ser. Ajuda a superar desafios, compreendendo, aceitando e transformando-se no caminho da evolução. É uma técnica que conjuga o conceito de monomito com cartomancia, com meditação guiada e atividades práticas. Se vocês repararem, o facto de estarmos a seguir uma história, estamos dentro de um processo de meditação guiada. No meu livro, eu escrevi um livro, não há muito tempo, Jardim de Tarot, Guia do Explorador. Também tem um capítulo sobre tiragens encadeadas. E nesse livro tem a descida de Inanna ao inferno, que é baseado é uma tiragem que foi inspirada nesse mito sumério. Portanto, quem tiver o livro também tem lá mais uma tiragem que pode seguir. No módulo 3 do curso, também peço para criarem tiragens encadeadas. Já vos dei o exemplo daquela aluna que fez sobre o Senhor dos Anéis. Tenho uma outra aluna que fez sobre a Páscoa, uma linha cristã, fez sobre o período da Páscoa e a crucificação de Jesus Cristo. E neste momento estou a trabalhar num novo livro que
apenas terá tiragens encadeadas, mas ainda está no princípio, depois mais à frente vou dando notícias. Estes livros que eu deixo ali são bibliografia que serve para trabalhar dentro deste tema. As histórias de Clarice Lispector são muito bons, são muito bons. E as mulheres que correm com os lobos também está muito dentro desta linha, destas histórias, de divisão das histórias. E não é preciso serem mulheres, porque os homens também correm com os lobos. Personal Mythology é um livro que permite trabalhar a mitologia pessoal a um nível mais interno. Mitos e Lendas. Mitos e Lendas é um livro do Círculo de Leitores que são relatos de diversos mitos de várias e lendas que podem transpor para tiragens encadeadas. E depois, claro, é este livro, o Joseph Campbell, o meu tem a capa diferente, o Herói das Mil Faces. O Herói das Mil Faces, que fala-nos mesmo destes processos, do monomito, do mito de evolução comum a todas as histórias, a todas as nossas vidas. Este livro é muito bom. A Susana pergunta-me, e o baralho? Qual baralho? O do que eu estou a fazer? Calma, o novo. O Clavis Dominus. Esse é mais para a frente. Esse é mais para a frente. Mas é um excelente baralho para usar com esse tipo de trabalho. Ele não está esquecido, mas tu já sabes, Susana, que isto de fazer baralhos demora. E anda-se, depois para-se um bocadinho, depois anda-se um bocadinho. Mas ele vai aí, está para este ano, é um projeto para este ano. Eu queria vos mostrar, só para, antes de terminarmos, como é que é uma tiragem encadeada na prática, assim, uma pessoa que queira fazer, como é que ela recebe a tiragem. Então vou-vos só mostrar um pequeno exemplo. Era preciso que eu soubesse partilhar o que eu quero. Deixa-me só um segundo, eu sou um bocado nada nestas coisas. Pronto. Pronto, como podem ver, isto foi uma tiragem que eu criei há pouco tempo para uma pessoa que me pediu, foi com o conto de Vasilissa a Sábia. Portanto, como é que eu entrego? É um PDF com a história e depois tem a história contada. Por exemplo, era uma vez uma jovem mãe que jazia pálida no seu leito, a sua filha Vasilissa e o seu marido sentado aos pés da cama rezavam a Deus que guiasse segurança até ao próximo monte. É o relato da história. Depois, dia 1, ao pôr do sol, deixar ir e ficar com a bênção. O que deixar ir, por muito que me custe, para me tornar uma nova mulher? Baralha as tuas cartas e retira 3 cartas que te darão a resposta. Interpretas. Age nesse sentido por 24 horas, faz o luto, liberta-te da dor, escreve num papel o que é preciso deixar para trás antes da próxima etapa e queima esse papel.
Sentes que conseguiste, sim, passa à etapa seguinte. Não, continua o processo de libertação por mais 24 horas. Dia 2 de manhã, a tua boneca, a mãe de Vassilissa dá-lhe uma boneca e diz: sempre que estiveres assustada, que tiveres algum problema, toca na boneca e ela vai-te guiar. Então eu também peço para na tiragem para criarem uma boneca. Qual será o teu guia amigo? Apoio, protetor e conselheiro. Baralha apenas os arcanos maiores, retira uma carta. Encontraste o teu guia para esta jornada. Como pensas que ele te vai ajudar? Agora cria literalmente a tua boneca. Pode ser mesmo uma bonequinha ou outro objeto que relaciones com este guia, este porto seguro. Guarda-o sempre contigo e sempre te sentires mais frágil, pega e lembra o teu próprio propósito. Tens 24 horas para concluir esta etapa. E por aí fora vai continuando até ao final do 9º dia. Pedes para fazer tiragens, eu dou tiragens. E é assim que se processa uma tiragem encadeada. Vamos então ver se alguém tem dúvidas. Se alguém quer perguntar alguma coisa, porque já estamos em cima da hora para o intervalo. Pois é, Susana, aquele baralho também é causa e consequência destas tiragens. Eu achei que ia se adaptar muito bem a este tipo de tiragens. Eu estou a fazer um baralho que não é um tarô, já fiz um baralho de tarô, mas estou a fazer um oráculo que chama-se Clavis Dominus, o que é em latim chave mestra. E estou a trabalhar nele e este baralho vai ser muito apropriado também para este tipo de tiragens. Estes livros podem adquirir na Amazon, nas lojas, eles não são difíceis de encontrar. Já em português, todos existem em português. Mas para se inspirarem para a vossa história, qualquer um deles, qualquer livro que tenha uma história, um conto, uma lenda, o Star Wars, o Senhor dos Anéis, os Reis, as lendas de Rei Arthur, tudo isto pode ser adaptado para este trabalho. Novos comentários. Pronto, estou a chegar à minha hora. Espero que tenham gostado da apresentação que eu vos trouxe, deste tipo de trabalho. Espero que se aventurem a fazer tiragens encadeadas e não se esqueçam, vão partilhar ao grupo fake, podemos testá-las todas em conjunto. Agora, a seguir a mim, temos um pequeno intervalo e voltamos às 5 com a Susana, se eu não me engano. Acho que é a Susana mesmo que está aqui e vai passar já a seguir. Portanto, muito obrigada a todos. Continuem a acompanhar-nos o resto do dia de hoje. Ainda faltam 3 apresentações e amanhã temos o dia cheio. Portanto, vamos beber um cafezinho e já voltamos todos a mais uma apresentação. Obrigada a todos e até já. Fiquem bem.